Olá, boa tarde. Um bom domingo para vocês. Desculpe a demora para mandar o primeiro vídeo, só que eu estava correndo atrás de muita coisa e o meu celular deu problema, meu notebook deu problema, minha documentação deu problema, eu tive problemas em várias áreas que acabaram atrasando. Mas como o Senhor é soberano e Ele usa o bem e o mal para fazer a sua vontade, que é muito melhor do que nós imaginamos, eu acabei nesse meio tempo pensando um pouco mais no que eu tinha para dizer sobre vocês. Aliás, para vocês, eu espero que não seja sobre vocês, que vocês não se enquadrem no que eu vou falar. Um dia eu já me enquadrei, mas Deus teve misericórdia da minha vida. Vou já esclarecendo, não é sempre que eu vou conseguir postar vídeo, toda semana, tá? Quando eu disse que eram vídeos mais devocionais, só para esclarecer um pouco mais esse ponto, eles são, na verdade, são vídeos mais reflexivos sobre as mudanças que ocorrem na vida cristã, sobre a vida cristã, amor a Cristo, sobre a motivação do cristão, sobre as boas consequências que tem tido na minha caminhada cristã e de muitas outras pessoas em se conhecer as doutrinas reformadas, as consequências que tem tido o meu contato com a fé reformada nesses últimos 1 ano e meio, 2 anos aí. Não fazendo propaganda de denominação, nada do tipo, mas o que esses princípios têm feito em minha vida? Como tem sido a caminhada de novos reformados? Fase da jaula, em breve muitos de vocês já devem conhecer, inclusive, ou em breve conhecerão. Doutrinas da graça, qual o impacto que elas causam na vida espiritual? Será que é desnecessário saber como a gente é salvo? E eu vou começar falando sobre escritura. Como nós tivemos há poucos meses, aliás, nem poucos meses, né? Vai fazer 1 mês agora. Há pouco tempo atrás, a comemoração de 500 anos da Reforma Protestante. Muita gente se interessou, começou a pesquisar e se falou muito sobre os 5 solas. E eu acho que tem vídeos excelentes do Iago Martins sobre sola escritura, vai te tirar qualquer dúvida. No canal 2 Dedos de Teologia você pode ver lá, mas eu queria falar algo sobre a motivação de viver somente pela Escritura, de crer somente na Escritura. Não só o fato de que ela é inerrante, que ela é a palavra de Deus, isso tudo você vai poder ver nos vídeos do Iago Martins, e disso tudo eu já estou bem convicto, e eu suponho que a maioria dos cristãos evangélicos ainda estejam convictos disso. Apesar da decadência moral que a igreja vem sofrendo nos últimos anos, eu imagino e eu oro para que a maioria dos cristãos evangélicos ainda estejam convictos de que a Escritura é a única regra de fé e prática. Mas então, eu queria falar um pouco mais sobre uma contradição que eu vejo. A gente está comemorando 500 anos de reforma. E mesmo que a maioria das igrejas evangélicas não sejam reformadas, a gente supõe que por elas terem advindo de desdobramentos desse movimento, elas ainda guardassem alguns dos seus principais lemas, das suas principais convicções. E tem se perdido isso muito nos últimos anos. É só ligar a televisão sábado de manhã e você vai ver o que se tem por evangelicalismo, por cristianismo, a propaganda que se tem, o que se tem sobre fé cristã, sobre fé protestante, não tem nada a ver com a reforma. Então, eu queria falar sobre o fato, e vamos falar, né, que é um fato, infelizmente,
que existem poucas coisas na caminhada cristã mais contraditórias do que o número crescente de cristãos, de evangélicos, que não se interessam pelo estudo das Escrituras. É contraditório um grupo de cristãos que, diga-se de passagem, geralmente está falando para os quatro cantos que é mais espiritual, que é onde o poder de Deus atua, que tem uma espiritualidade mais profunda, um relacionamento mais íntimo com Jesus Cristo. Contudo, eles desprezam a Escritura. É uma coisa que me entristece. De verdade. Me entristece ver essas pessoas que se autonomeiam evangélicas, cristãs, protestantes, e estão se entregando a todo tipo de superstição, misticismo, mercantilismo, que aceitam e bebem das fontes sujas de tudo que um falso profeta na televisão fala. E por que elas fazem isso? Porque elas não conhecem a Escritura. E por que não conhecem a Escritura? Por falta de oportunidade? Não, é porque elas desprezam a Escritura. Como pode alguém dizer que ama Cristo, mas não amar as palavras que ele disse, as palavras que ele inspirou? Quando diz na Bíblia que toda a Escritura é divinamente inspirada, a palavra no grego quer dizer soprada. É como se Deus tivesse soprado essas palavras aos nossos ouvidos. Ou melhor, neste livro. Você está desprezando coisas que o próprio Deus decidiu passar para nós. Tudo que Ele pretendia passar para nós, para a nossa salvação, está nesse livro. E você está desprezando isso. A palavra de Deus diz em João capítulo 1 que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Diz que Cristo é a palavra, é o Verbo encarnado. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Você, por desprezar a Escritura, você despreza aquele que é o Verbo encarnado, que é Jesus Cristo. E por desprezar a Escritura, você despreza a verdade, que Jesus Cristo é a própria verdade, o caminho e a vida. E Ele trouxe a verdade para nós através da Escritura. Você despreza as verdades da Escritura. E por desprezar as verdades da Escritura, você acaba desprezando a graça. Como Ele veio cheio de graça e verdade, você despreza os três. O Verbo, a palavra. Você despreza a verdade. Você despreza a graça. E sem conhecer a graça, você nunca vai saber o que é salvação. Você nunca vai ter esperança, porque em si mesmo não há esperança de salvação. E às vezes essas pessoas se afastam tanto da verdade, como a gente tem visto, que infelizmente eu não consigo chamá-las de cristãos. Porque essas pessoas pseudo-cristãs nem sabem por que Cristo morreu. Eu não estou falando com desprezo ou falando que para mim não é cristão por causa da minha concepção. Não. A salvação vem pela fé na obra de Cristo. Se você não sabe por que Cristo morreu, e se você não sabe que isso foi para a sua salvação e é isso que te garante a salvação, que é a obra da cruz, então não tem como você ser salvo. Se não tem como você ser salvo, não tem como você ser um cristão genuíno. Então, infelizmente, tem muitas pessoas que não posso dizer que são cristãs. Elas estão em igrejas que têm o nome de Jesus Cristo, mas o Jesus Cristo é um acessório. A Bíblia é um acessório. O principal que está lá é o misticismo, é o paganismo dessas religiões misteriosas que são movidas apenas por emoções, mas nunca pela palavra, pela verdade de Deus. No máximo, usam a palavra para distorcê-la um pouquinho, para fazer suas imaginações caberem dentro da Escritura. Aí você me diz que ama Cristo e despreza a Escritura.
Isso é uma contradição de termos. Cristo é o Verbo encarnado. Não tem como você amá-lo e não amar a Escritura. E mais, não tem como você dizer que ama a Cristo, que ama alguém, mas detesta cada palavra que a pessoa disse. Porque isso é desprezar a Escritura, é desprezar cada palavra que Cristo nos deixou. Não tem como dizer que ama Ele e odeia a voz dele. Inclusive foi o nosso Senhor Jesus que disse que quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. Quem, porém, perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Se você diz que ama Cristo, mas não ama a Escritura, tem um erro aí, porque quem ama Cristo, de acordo com o padrão dele, não com o meu padrão. Quem ama Cristo tem que amá-lo mais do que a própria vida, a ponto de perdê-la por amor a Ele. Tem que amá-lo mais do que seus pais, seu namorado, sua namorada, seus filhos, seus parentes, mais do que a riqueza, mais do que o prazer. Tem que amá-lo mais do que a própria vida, a ponto da sua vida não fazer sentido sem Ele, a ponto de você viver cada dia somente para servi-lo e agradá-lo. Isso é adorar a Deus. Isso é amar a Cristo. Qualquer coisa menor do que isso é idolatria, porque você está pondo outra coisa no lugar de Cristo. Cristo tem que ser o centro de tudo em sua vida. E na minha vida, na nossa vida. Menos que isso é idolatria. Então, se eu amo qualquer coisa mais do que conhecer a Cristo, que é uma das maneiras de servi-lo, e é a que garante todo o resto, porque você não serve a quem você não conhece, e eu conheço a Cristo através da palavra de Deus, mesmo que a pessoa fosse uma analfabeta quando foi convertida, ela foi convertida porque alguém pregou a palavra de Deus que estava escrita. Isso é sério. Se você ama algo a mais, conhecer mais outras coisas e ter outros prazeres do que conhecer a Cristo, conhecer sua palavra, você está praticando idolatria, que é o pecado mais abominável. A raiz de todo pecado é a idolatria. Isso é muito sério. Agora, se você não sabe por que você deve amar a Escritura, eu vou te dar uns motivos que eu anotei aqui, tá? Então, por que você tem que amar as Escrituras? Ame as Escrituras porque elas apresentam nosso Deus soberano, santo, perfeito em justiça e bondade, retidão. Ame as Escrituras porque elas alertam para o fato de que você não é soberano sobre o seu futuro. Você não é soberano sobre o seu presente, muito menos sobre o seu passado. Quem determina tudo isso é Deus. Ele faz de acordo com o que Ele acha melhor, porque Ele é digno. E a única pessoa que pode mudar teu passado e teu futuro é Cristo, através do que Ele fez na cruz, não para te dar um carro, não para te fazer sentir alegre, saltitante ou perder os seus sentidos, mas para pagar o preço pelos pecados que você fez, que ofenderam a Deus, a ponto de a única forma dele salvar sua alma ser matando o filho dele no seu lugar. Se isso não é motivo suficiente para você amar as Escrituras, eu não sei mais o que seria. Eu oro para Deus para que Ele coloque no nosso coração cada dia mais amor à Sua palavra, ao Seu Filho. Que Ele inflame nosso coração de paixão pelas Suas verdades, Suas Escrituras. Porque tudo fora disso é mentira. Tudo fora disso é futilidade. São coisas que passarão. Mas o Senhor disse que céus e terra passariam, mas a sua palavra permanecerá para sempre. E aos pés dela é que eu quero estar, aos pés do Verbo encarnado, Jesus Cristo, é que eu quero estar por toda a eternidade. E é só a palavra dele que pode me levar até lá. Que ela o guie também. Tenha uma boa noite, uma boa tarde ou um bom dia, depende da hora que você abrir esse vídeo. Curta e compartilhe se você gostou, marque seus amigos, espero que
isso possa ser útil para a sua vida. Só mais um adentro. Esse livro aqui atrás que eu ganhei, o livro dos Mártires, ele conta a história do nosso povo, da nossa fé, da nossa religião. Os nossos ancestrais na fé, digamos assim, eles morreram por amor dessa palavra, para que você pudesse tê-la. Porque eles sabiam que só nelas você encontraria a vida, e a vida está em Cristo, e Cristo está na palavra. Não desonre eles, não somente a Cristo, mas não desonre as pessoas, não pise no sangue dos mártires que morreram para que você pudesse ter essa verdade. Não envergonhe sua fé. Não suje o nome de Cristo, dizendo que é cristão, mas não conhecendo a sua palavra e sua vontade, e dizendo bobagens por aí, e seguindo coisas que Cristo odeia, e está na sua palavra que Ele odeia. Mas porque você não conhece, você mancha o nome entre os gentios, entre os ímpios, e o nome do Senhor é blasfemado no meio dos gentios por causa de nós, quando nós não seguimos essa palavra. E como nós vamos seguir se não conhecê-la? Que o Senhor incendeie, inflame nosso coração a cada dia, para que nós amemos mais as Escrituras, porque não tem como amá-lo. Não tem como amar o seu filho sem amar as Escrituras. E sem amar o seu filho não tem como você ter esperança no futuro, nem sentido na sua vida. Tenha um bom domingo, que o Senhor nos abençoe e que Ele os mantenha cada dia mais firmes em seu caminho, para a honra e nome do seu nome. Para a honra e glória do seu nome. Fiquem com Deus.